Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o GenofertCast. Eu, Dr. Fernando Santos e doutora Cristiane Gobo, vamos falar hoje sobre as fases da fertilização in vitro, né? A gente sabe que a fertilização in vitro é uma tecnologia de ponta, né, que existe, e o primeiro bebê de proveito no mundo, ele foi concebido em 1978 na Inglaterra, que é a Louise Brown. E em 1984 tivemos o primeiro bebê de proveito aqui no Brasil, que foi a Ana Paula Caldeira, parece. Ah, é uma moça de São José dos Pinhais, paranaense. E, e de lá para cá a gente vê que muitos foi se desenvolvendo, né, a fertilização in vitro, e hoje a gente tem inúmeras clínicas fazendo essa tecnologia no Brasil, e a gente aqui no oeste do Paraná faz isso há aproximadamente 20 anos, a gente está fazendo esse procedimento aqui na cidade. É um dos procedimentos mais realizados nas clínicas de fertilização assistida no Brasil e no mundo, né? Então, são milhares de bebês nascidos já de fertilização in vitro no Brasil e no mundo. É uma técnica já consagrada, segura, né? Com toda, muito bem estudada já e consagrada como uma técnica que pode ajudar milhares de casais a conseguirem obter os seus filhos através da reprodução assistida. E o nosso intuito hoje é esclarecer um pouquinho sobre quais são as etapas, as fases desse tratamento, né? Doutora Cristiane, com que fase que nós começamos o tratamento da fertilização in vitro? A primeira fase é a fase da estimulação ovariana. Hum. Então, é a fase onde nós vamos dar medicamentos para as pacientes para elas desenvolverem os folículos nos ovários dela, que dentro desses folículos é que vão ter os óvulos. Uhum. E essa estimulação ovariana, ela é muito variável de paciente para paciente, né, Fernanda? A gente muda o protocolo de acordo com a idade da paciente, com a dosagem dos hormônios dela, né, principalmente do hormônio antimileriano, da imagem que a gente vê pelo ultrassom quando a gente faz um consultório, porque a gente conta lá os folículos antrais dela. Também a gente vai ver de acordo com as patologias associadas, se tem endometriose ou se tem outras doenças associadas, para aí a gente estabelecer um protocolo, né? A gente tem mais ou menos, de acordo com a idade e esses fatores, um protocolo que a gente utiliza de medicamentos para então a gente dar início nessa estimulação ovariana. Isso, e o objetivo, né, desses medicamentos, né, porque normalmente a mulher produz um óvulo, né, naturalmente, 1 a 2 óvulos por mês. E com o medicamento, você faz hormônios para que ela produza vários óvulos, é isso? Isso. É porque como a fertilização in vitro é um processo que a gente sempre tem perdas, a gente sempre quer que ela tenha mais óvulos para a gente poder, então, fazer a fertilização e gerar os embriões, mas nem todo óvulo que é fertilizado in vitro vai se desenvolver e vai gerar um embrião in vitro. Então, por isso é importante ter mais do que um. Né? Sempre que a gente trabalha com um número maior, com mais óvulos, mais embriões possivelmente eu vou ter. E isso vai aumentar a chance da paciente ter o sucesso. Então, a gente tem que trabalhar com a estimulação ovariana para poder ter esses óvulos a mais do que se fosse o ciclo natural. Exatamente. Aí fizemos esse procedimento, né? Ela teve os óvulos crescendo, aí é feito um medicamento, né, para amadurecer esses óvulos. Eu acho só que era interessante também a gente comentar, Fernando, sobre o controle O né? Então, controle isso, durante esse uso do medicamento, que a paciente, a gente orienta, então, como é que ela vai usar esse medicamento. Não é difícil, né? Hoje o medicamento está todo em canetas, de uma forma muito fácil de se aplicar, a paciente mesmo se aplica em casa, é indolor. Ela vem, então, na clínica, a gente faz um primeiro ultrassom, orienta ela como usar esse medicamento, ela leva o medicamento para casa, começa a utilizar em casa, e geralmente depois de 5, 6 dias ela retorna para a gente fazer outro ultrassom para ver se está havendo o desenvolvimento folicular, conforme a gente espera, se está crescendo certinho. E aí, então, a gente
ou aumenta a dose ou diminui a dose, a gente ajusta a dose, né, da paciente, e também a gente inicia geralmente um bloqueador ali, né, pelo 7º dia, Para evitar para que os óvulos rompam antes da hora, né? isso, que os folículos rompam, e aí ela retorna novamente depois de 3, 4 dias, e se esses folículos estiverem já no tamanho adequado, que a gente espera ali em torno de 17, 18 milímetros cada um, Uhum. aí que a gente vai fazer, então, o medicamento para Para amadurecer. maturar o óvulo que tem dentro desses folículos, que a gente chama de trigger, né? Que é o Isso, que é trigger, o gatilho, né, para desencadear a a maturação. maturação do óvulo, né? Ou ocitária, que E a gente fala. E aí, esse trigger, a gente sabe que tem algumas maneiras de ser feito também, né? Então, dependendo de cada caso, o mais habitual a gente usar o hormônio o HCG, né? E, e quando tem riscos, né, de hiperestímulo, outros, você usa outros medicamentos para tentar evitar o risco de que a mulher tenha uma síndrome chamada síndrome de hiperestimulação ovariana, que é uma alteração que ocorre em que os ovários começam a crescer depois que você faz a fertilização, eles crescem muito, começam a gerar líquido na parede abdominal, às vezes até alteração cardíaca, alteração pulmonar, então é uma doença grave, que quando você tem esses cuidados, você evita que ocorra isso, Isso. né? A síndrome do hiperestímulo, ela é desencadeada pelo nível aumentado do estradiol. E o estradiol, ele é produzido pelo folículo. Então, se eu tenho muitos folículos, mais de 15, 20 folículos, eu tenho um risco muito grande de ter um aumento muito excessivo do estradiol na corrente sanguínea. E com isso, esse aumento excessivo pode levar a uma alteração metabólica no corpo da mulher, eh, aumentando a permeabilidade do vaso sanguíneo, fazendo com que no sangue começa a extravasar o líquido que a gente tem no sangue para fora do vaso sanguíneo, fazendo com que ela comece a juntar líquido nas cavidades. Então, no abdômen, pode juntar líquido no pulmão, pode juntar líquido no coração, que é uma forma mais grave. Então, a gente tem que tentar evitar, né? De qualquer maneira, quando a gente vê que a paciente tem muitos folículos e que estão desenvolvendo todos, Exatamente. aumentando muito o nível de estradiol, a gente vai usar essa estratégia Para de evitar. fazer o trigger com o análogo do GNRH, Uhum. porque aí ele não vai desenvolver a síndrome, né? Isso. Só que ao mesmo tempo, daí. Você não pode transferir os embriões naquele ciclo, né? Exatamente. A Aí os gente tem que embriões têm que fazer ser todos congelados. frisol. Então a gente tem que Uhum. congelar tudo, Uhum. porque o endométrio não fica propício daí para receber o embrião, né? E a gente tem que fazer o congelamento. Então, a paciente tem que estar ciente desse processo, que é uma coisa que pode acontecer, mas que por segurança a gente vai usar essa estratégia para o bem dela, Uhum. e aí a gente vai deixar para transferir os embriões, então, num outro ciclo, com mais segurança, onde tudo tiver ovário menor, menos hormônios. E, inclusive, é melhor, né? Porque muitas vezes, quando o hormônio está assim tão elevado, fica impróprio para a implantação, né? Existem, né, vários estudos que têm mostrado que existe uma tendência a se congelar, quando você tem essas alterações hormonais, a se congelar os embriões e deixar para transferir no outro ciclo, né? Que é o que Sim, foi tem alguns dito, foi serviços até que congelam tudo sempre, porque eles consideram que seja sempre melhor transferir num ciclo mais natural, com menos estimulação ovariana. Tem serviços que fazem isso, né? Não é a nossa prática, porque não é o consenso mundial sobre isso. A gente ainda acha que que tem que avaliar cada e caso a caso, né? casos específicos é benéfico transferir no Uhum. fresco, né? E Essa é a vantagem em se individualizar o caso, exato. né? Você não vai fazer o mesmo, não é uma receita de bolo que vai seguir igual para todos. Cada paciente com suas alterações tem que ser manipulado e ordenado para que as coisas tenham um resultado melhor. E junto com a experiência do profissional, né? Porque às vezes você olha lá no ultrassom, você já vê que tem um risco maior de fazer o hiperestímulo, você já começa a pensar para frente, avaliar a paciente, já conversar com a paciente, prepará-la, né, sobre as possíveis situações que vêm pela frente, né? E a gente, graças a Deus, aqui na Ginofet, a gente tem uma taxa de síndrome de hiperestímulo muito baixa, né? Porque a gente Tínhamos mais o passado, né? Que a gente não tinha essa estratégia de trocar
o HCG pelo análogo, né? E também a gente tinha medo de congelar os embriões no passado, né? O que o congelamento não tinha uma taxa tão grande de gravidez como tem hoje, né? Hoje melhorou muito a taxa de embrião congelado. Porque mudou a forma como o embrião é congelado. Antigamente ele era congelado pelo congelamento lento. E aí veio a técnica da vitrificação que mudou tudo, né? Que melhorou muito. E esse medicamento também não tinha, né? Deve fazer o quê? Uns 8 anos, 10 anos que a gente viu no congresso fora que estavam fazendo. Que era usado dessa forma, né? E aí a gente começou a fazer aqui também. E aí a gente começou a ter, né, mais segurança e menos síndrome de hiperestima. Então, aí nós já falamos praticamente da primeira fase, né? Que é a fase da estimulação ovariana. A segunda fase, então, seria a coleta, né? Dos gametas. Isso. Tanto dos óvulos quanto dos espermatozoides. Como que é feita, então, a coleta? Então, né, relembrando, você fez os óvulos, fez medicamento, teve o crescimento dos folículos, e agora esses folículos cresceram, foi feito aquele medicamento para amadurecer esses folículos, e depois de feito o medicamento para amadurecer, você tem que agendar dali 35 a 36 horas para a paciente internar no hospital. Isso. E onde você vai programar a retirada desses óvulos, né? Esses óvulos vão ser feitos num ambiente cirúrgico, todo estéril, com temperatura controlada, ar controlado, todo um controle de todas as variáveis que possam ter, né? E aí essa paciente ela vai ficar em posição ginecológica, como se fosse coletar um preventivo. É feito sedação. Isso, é feito uma sedação para que essa paciente não tenha dor, né? Um processo anestésico. E essa sedação é um medicamento que o paciente dorme durante o procedimento, não precisa entubar, não precisa parar de respirar, nada. Ela vai ficar ali deitada, dormindo, né? Ao redor de 1 hora, mais ou menos. Às vezes até menos, né? E nesse período a gente vai com uma sonda de ultrassom, em que na ponta dessa sonda tem uma agulha. E com essa agulha você vai aspirar folículo por folículo, né? Aspirou esse folículo, ele vai para o laboratório, onde o biólogo vai procurar e separar a célula germinativa, que é o oócito. Essa célula ele vai separando e colocando numa placa lá para ser usado na sequência. Então você faz isso nos 2 ovários, aspira todos os folículos que forem maior que 16 milímetros, né? O ideal é maior que 18, que eles têm mais chance de estar maturo, mas aspirou isso, o biólogo vai lá e vai separando os óvulos. Essa é a segunda etapa, né, doutora? Eu costumo dizer que a sedação ela é feita mais pro conforto da paciente mesmo, né? Porque a gente já teve paciente que não estava em jejum e que a gente não pôde fazer a sedação. E essa paciente que não fez a sedação, ela ficou conversando com a gente, né? Fez anestesia local e a gente foi fazendo a coleta dos óvulos e ela ficou totalmente tranquila. Então, quer dizer, não é um procedimento doloroso. A gente faz a sedação mais pelo conforto. Porque, né? Queira ou não, a posição ginecológica ali inibe, ela está tensa, ansiosa. Então, a sedação ajuda nesse processo. Mas é um procedimento bem tranquilo, né, Fernando? Geralmente, que nem você falou, 30 minutos, no máximo 1 hora, né? Isso. E a paciente sai dali da sala, ela fica, então, na recuperação da anestesia por mais ou menos uns 30 minutos, e aí ela vai para o quarto já. Chegando no quarto, ela vai comer alguma coisa, passando já o efeito do medicamento da sedação, ela já levanta, já urina, e dentro de 2, 3 horas ela vai para casa, né? Então, é um procedimento relativamente bem tranquilo. Não causa maiores transtornos de ter que ficar em repouso, né? É um procedimento bem tranquilo mesmo. Lógico que nesse dia a gente orienta que a paciente não dirija, né? Que sempre alguém venha dirigindo e leve e traga ela, né, do hospital. E é um dia que talvez à tarde, ali, pelo fato de ter recebido a sedação, que ela não trabalhe, né? Mas não que ela esteja incapacitada, é mais por uma precaução, Exato. né? E aí vem, então, a quarta fase. Então você pegou o gameta, a terceira, Feminino, né? Nós estamos falando da coleta de óvulos. Isso, então... E aí temos que falar também da coleta masculina, né? Então, a coleta masculina, ela vai ser através da própria coleta do homem naturalmente. Ou, caso ele não tenha espermatozoides móveis nesse ejaculado, aí a gente
tem a possibilidade de fazer a captação desse espermatozoide diretamente no testículo. Lógico que geralmente é uma coisa que a gente também geralmente prediz, né? Você tem um A diagnóstico gente tem prévio, uma né? ideia, né, de que isso vai acontecer, quando são aqueles casos que os maridos têm alterações muito importantes, oligospermias muito severas, né, que tem raríssimos espermatozoides, às vezes no dia não vem espermatozoide móvel. Outro caso seria os vasectomizados, que não produzem espermatozoides, Isso, né? verdade. Isso. Então, aí, nesses casos, a gente vai, então, submeter o paciente também à coleta dele, né? Então, ele vai também entrar para dentro da sala de cirurgia ali, a gente faz uma sedação para ele Uhum. e vai tentar captar, então, os espermatozoides diretamente do epidídimo, quando é vasectomia, ou até mesmo diretamente do testículo. Uhum. Então aí nós já tínhamos o gameta feminino, que estava separado na placa, agora foi conseguido o espermatozoide. Outra coisa que pode ser falado, é que para os casais, por exemplo, um caso de homoafetiva, ou um homem que não produz espermatozoide de maneira nenhuma, ele pode pegar, ou eles podem pegar esse material através de um banco de sêmen e deixar esse material reservado lá para ser usado nesse dia. Então, agora nós temos o óvulo, temos o espermatozoide, e aí vai passar a parte laboratorial desse material. Da fertilização in vitro propriamente dita. Isso. Então, aí dentro desse período, geralmente a fertilização in vitro, o embriologista vai pegar, então, o espermatozoide, vai preparar ele, vai tentar escolher dentro dos espermatozoides o que for mais móvel, mais normal, e utiliza ele, utiliza-se de um equipamento, né, chamado micromanipulador, para injetar dentro de cada óvulo, um espermatozoide em cada óvulo, né? Isso é muito delicado, né? Muito, como você falou antes também, a gente faz isso tudo dentro do laboratório de reprodução humana, com luz, com temperatura, com tudo controlado, porque senão a gente os gametas não sobrevivem ali, né? Lembrando que o óvulo e o espermatozoide são muito sensíveis, né? Se tiver variações, se for manipulado na forma errada, o embrião não vai se desenvolver. Você está trabalhando com vidas, né? Então, com o começo da vida, né? Com células que precisam fertilizar e se desenvolver. Então, ele fez isso, né? Fertilizou no laboratório, coloca o espermatozoide dentro do óvulo, e nisso aí a paciente já foi de alta para casa, né? Ele começa a injetar de 3 a 5 horas depois da coleta dos Isso. óvulos e do sêmen. Então, nesse período ali, ele vai limpar os óvulos, deixa na estufa, prepara o sêmen, né? E aí ele vai começar a fazer, então, a injeção. Isso. Fazendo a injeção, depois que ele colocou o espermatozoide dentro dos óvulos, ele vai para a estufa para ocorrer o desenvolvimento embrionário do embrião. Isso. Aí esse embrião vai se desenvolver, né? E geralmente entre 3 a 5 dias é o período que a gente vai partir para a nova etapa, que é a transferência embrionária, né? Verdade. Então, dali, a gente vai mantendo contato com a paciente, vai informando ela. Os embriologistas veem o embrião geralmente no dia seguinte, já em torno de 19, 20 horas depois da fertilização, eles já analisam ali para ver quantos fertilizaram. No dia seguinte, que é o D2, analisa de novo, ver se eles já estão se desenvolvendo, multiplicando as células. Aí a gente vai conversando com a paciente nesse período, vai informando o casal do que está acontecendo dentro do laboratório. E aí a gente vai decidir se vai fazer a transferência, então, no terceiro dia ou se vai esperar até o quinto dia. Hoje a tendência é esperar até o quinto dia, né? Que seria o embrião chegar até a fase de blastocisto, que é o embrião que, assim, potencialmente tem maior chance de dar certo, maior chance de implantar, porque ele já tem mais células, ele já é um embrião mais forte, né? Mas existem, né, estratégias, algumas vezes, dependendo do caso, se você vê que tem poucos embriões, e a gente opta por transferir no terceiro dia, porque, queira ou não, o útero é um excelente meio para esse embrião se desenvolver. E ninguém sabe, na verdade, se de repente o útero até não pode ser melhor do que a estufa. Exato. Então, em alguns casos que a gente
específicos, que a gente já teve falhas ou que tem poucos embriões, às vezes a gente Se- opta em Exatamente. transferir no terceiro dia. E acaba tendo Sucesso. boas taxas de gravidez também. Exatamente. Então, essa seria a fase da Da transferência. transferência embrionária. É. E vamos falar um pouquinho sobre a transferência embrionária em si, como que é o procedimento? A transferência, então aquilo que a gente falou, ela é monitorado, né, o crescimento dos embriões e feito o agendamento ou para o terceiro ou para o quinto dia após a punção folicular. Nesse dia, a paciente vai chegar no hospital ou aqui na clínica, quando já tiver tudo para cá. Ela vem ambulatorialmente, não precisa internamento, nada, só vem com a bexiga cheia, porque a gente, quando vai transferir, usa um ultrassom para olhar por cima da parede abdominal para ver a posição do útero e ele ajuda também a deixar o útero mais reto para transferir. Então ela toma água antes para que a bexiga esteja cheia, não vai vir em jejum e nada. E aí a gente vai escolher esse embriãozinho, o melhor embrião que tem, e através de um catéter, né, um catéter bem macio, ele é introduzido dentro do útero da paciente, dentro da cavidade endometrial, né? Isso. E aí, a partir do momento que o catéter está lá dentro, a gente avisa o embriologista que vai lá na estufa e coloca o embriãozinho num catéterzinho mais fino, Que vai por e aí dentro. ele traz para a gente põe dentro daquele e deixa dentro do útero da paciente. Esse procedimento também é um procedimento indolor, ele não precisa internamento. Entre a paciente chegar no hospital e sair é em torno de 2 horas no máximo. Uhum. E ela vai para casa nesse dia fazer repouso, né? A gente sempre pede para o paciente fazer repouso. Aí eu sempre comento assim que é o dia mais importante, na verdade, né? Porque depois que tomou a decisão de fazer o tratamento, fez todo, né, os medicamentos, conseguiu ter óvulo, conseguiu ter o espermatozoide, conseguiu ter o embrião, então esse dia é o dia. Em que você concretiza tudo que você fez, né? Aí, a partir de agora, é só. Aí, a outra etapa é ela usar os medicamentos, né? Para. Manter a suplementação hormonal, né? Isso, a gente usa progesterona intravaginal, que é um óvulozinho que introduz a cada 8 horas. O objetivo dele é manter a suplementação de progesterona e que vai evitar com que essa paciente vai diminuir a taxa de aborto, diminuir as contrações uterinas e ele melhora a chance de gravidez. Ela vai usar esse medicamento em média até o terceiro mês de gravidez, né? Mas ela vai fazer o beta-HCG quantitativo para saber se ela está grávida ou não. Se a transferência foi no D3, 11 dias depois ela faz o beta. E se a transferência for no D5, 9 dias depois ela vai fazer o beta-HCG quantitativo. Então, é um período que a gente não sabe se vai dar certo ou não, né? Apesar de a gente ter feito tudo para dar certo até então. Esse período de espera é um período de muita Esse é um período que expectativa, de muita ansiedade, né? As pacientes têm muita dúvida do que fazer, do que não fazer, né? vem as perguntas, né? Posso fazer atividade física? Pode, doutor, fazer atividade Eu física? geralmente peço para evitar, porque são só 9 dias ou só 11 dias que eu acho que dá para dar uma evitada para depois não ter o arrependimento, né? Porque a gente vê que muitas vezes, quando não dá certo, a paciente muitas vezes procura achar o que que ela fez de errado para não dar certo, né? E na verdade não tem errado, né? Mas tem, né? Porque não era para dar certo, a gente Mas acredita. tem muitos estudos já feitos, né, sobre isso que mostram que o repouso não mudou a taxa de gravidez, Exato. né? A paciente ficar só deitada ou aqui caminhou, levou sua vida normal, mas a gente pede, evite pelo menos as caminhadas, evite as atividades Físico, né? e principalmente as atividades de impacto, né? Porque o ovário vai estar grande, né? E qualquer uma corrida ou um crossfit pode levar esse ovário com risco de torção, de alguma complicação que não é pela gravidez, mas da parte ginecológica da paciente. Então, por isso que é evitado, né, a atividade física. E também pela essa questão, né? De repente não dá certo, depois ela pode ficar se sentindo culpada por um esforço maior que tenha feito, mas que na verdade não tem assim significância, né? Uhum. Esse esforço a nível de resultado, é mais pelo aspecto eh, emocional dela mesmo, né? Então é uma fase de bastante expectativa, bastante cobrança, bastante ansiedade até que esse resultado saia.
É uma outra coisa que nós não citamos ainda, né? Que era no dia da transferência, quando foi feito, digamos, você vai transferir, em média, na maioria das vezes, a gente transfere um embrião. Alguns casos, a pedido da paciente, ou que a gente acha que o embrião não tem uma qualidade excelente, como a gente imaginava, a gente acaba colocando dois. E os embriões excedentes, além desses um ou dois embriões que não forem colocados, são congelados, né? Vão ser criopreservados em nitrogênio e vão manter eles em laboratório. Eu acho que é importante falar da regra, então, né? Porque a gente tem uma regra do Conselho Federal de Medicina que é assim: até 37 anos, nós podemos colocar até 2 embriões, e mulheres com mais de 37 anos, nós podemos colocar até 3 embriões. Porém, se tiver o estudo genético, independente da idade, no máximo 2 euploides. E geralmente, lá nos Estados Unidos mesmo, a gente vê muito que abaixo de 35 anos é a preferência a transferência de embrião único, né? Eles não querem que você transfira 2 embriões, porque a reprodução assistida, ela é uma situação que a gente está controlando. Então, por que eu vou expor essa paciente a um risco maior dela ter gestação gemelar, que eu acho que é uma outra coisa que a gente podia falar, que muitas querem ter, né? E acho que isso é uma vantagem, bonito, enfim, mas que o gemelar todo mundo sabe que é risco. É uma gestação de risco, né? A gravidez gemelar. Risco para a mãe, risco para os fetos, sempre existe a questão, né, do trabalho de parto prematuro, internamento em UTI, a mãe que não consegue trabalhar, enfim. Mas patologias também durante a gravidez para a mãe, diabetes, hipertensão. Então, se eu posso controlar essa situação, é, por que eu vou colocar, né, 2 ou 3 embriões e acabar aumentando o risco dela ter gemelar, sendo que eu posso transferir menos embriões e isso não muda o resultado. Então, isso é o que tem se falado, né, atualmente, de pacientes abaixo de 35 anos, a maioria, nós aqui, estamos transferindo um embrião, Exato. né? E essa questão do gemelar, quando a paciente, porque a maioria das pacientes, se der, sonho com gemelar, né? Sonho, né? Não, a gente também, quando vem gemelar, né, não quer dizer que a gente fique triste com isso, mas é uma preocupação que normalmente você não precisaria. Se você for pegar estudos feitos que mostram gravidez de gemelar, é muito maior o número de bebês que nascem antes do tempo, que tem trabalho de parto prematuro, assim como a doutora falou, as diabetes, pressão alta, são doenças que podem se exacerbar em pacientes com gemelaridade. Então, se você pode diminuir esse risco, colocando um embrião, por que você vai pôr, né, Exatamente. Então, 2? assim, não é que a gente não queira que a paciente engravide de gemelar, mas a gente tenta evitar esse risco, né? Tanto para a mãe quanto para Isso é uma evolução que teve, né? Que a gente via que no passado colocavam-se vários embriões, mas até 4 embriões colocava, né? Mas por que colocava 4 embriões? Porque o congelamento era ruim. Então você tinha medo de Taxas eram a taxa de você congelasse o embrião, você acabava diminuindo muito a taxa de gravidez. Então colocava-se mais embriões para tentar ter gravidez e para não ficar com ele guardado, porque se congelasse, perdia. Só que hoje melhorou muito isso. E você consegue selecionar melhor o embrião e melhora a chance de gravidez colocando menos embriões. Exatamente. É até bom você falar que nós estamos na reprodução, nós fizemos nossa especialização em 96, né? Uhum. Então, a gente começou praticamente junto, né, com a reprodução humana aqui no Brasil. E a gente viu todo esse progresso, né? A gente viu desde a melhora dos medicamentos, né? Porque nós ficamos 1 ano em São Paulo fazendo a nossa especialização e a gente viu muito pouca gravidez. Por quê? Porque as taxas eram muito ruins. A gente acompanhava o paciente ambulatório, e punção, e coleta, e FIV, e não sei. Muito poucas engravidavam naquela época. Agora não. Agora, graças a Deus, né? É que era tudo muito artesanal, né, naquele tempo. Não tinha esse meio de cultura. Pronto, você tinha que manipular ele para fazer em laboratório, e aí uma variação de pequena quantidade já caía o resultado. Né? Hoje Os você materiais traz de tudo pronto. vidro eram todos lavados com uma água lá, água de miliqui especial, que tinha um pH diferente, enfim, era totalmente diferente do que é hoje, né? A reprodução assistida. Então, tudo melhorou. O medicamento melhorou, né? Era um medicamento urinário, hoje ele é recombinante, feito geneticamente, a molécula, né? Então, tudo isso foi melhorando e foi melhorando as taxas de sucesso, né? E aí não há mais aquela necessidade de transferir tantos embriões, né? Como a gente via no Então, passado. isso ficou mais seguro, né, hoje.
Ficou mais seguro. E claro, assim como a reprodução humana junto com a medicina, ela evoluiu nesse tempo, né? E esses meios melhoraram muito, né? Os cultivos, a parte laboratorial que melhorou bastante. Muito, verdade. Né? E aí eu acho que então nós encerramos as fases da fertilização in vitro, sempre na expectativa de ter um positivo, né? Que a gente sofre junto com as pacientes, a gente quer sempre que todas tenham o tão almejado positivo, mas quando a gente não tem o positivo nessa primeira transferência fresco, a paciente pode ter ficado com algum embrião congelado, e aí ela pode estar tentando novamente com o congelado, ou às vezes tendo que fazer uma Uma nova nova fertilização. tentativa de fertilização. Cada caso, lógico, né, Fernando, é um caso. A gente sempre diz, né, que se tiver embrião para congelar, congele, que é uma boa estratégia, né? Pensando não só na falha, mas também numa segunda gravidez, né? Sim. O irmão, né? No irmão para aquele A embrião. irmã para o futuro. Então, o congelamento do embrião, na verdade, existe sempre um pouco ainda de mito, de receio, né, de congelamento de embrião, mas a gente sabe que isso é muito bom para o casal, ter esse embrião congelado, porque pode dar para ele essa segunda tentativa, sem precisar fazer todo esse processo que nós falamos até agora, que é a estimulação, a coleta, a fertilização, porque daí o embrião já está pronto, é só preparar o útero e colocar. Uhum. E também, se ela engravidar nessa primeira, daqui 2, 3 anos, né, pode voltar para tentar colocar esse congelado para tentar ter o segundo filho, terceiro filho, né? Então, acho que é por aí. Tá bem, então eu acho que ficamos por aqui, então, né? E agradecemos a todos que nos ouvem. E nos acompanhe, que cada pouco nós vamos estar falando de algum assunto interessante aqui de reprodução assistida.